Existem buracos de minhoca? Por que nunca ouvimos outras civilizações se o cosmos é tão vasto? O que acontecerá quando toda a energia se extinguir? Este audiolivro te convida a uma viagem de 2 horas pelos enigmas mais profundos do espaço. Buracos negros que escondem informações, vazios cósmicos que desafiam a lógica, estrelas impossíveis e mundos que flutuam sem rumo. Cada dado é uma peça de um quebra-cabeça que ainda não conseguimos montar. Um percurso relaxante, mas cheio de perguntas que mantém viva a curiosidade sobre o destino do universo e o nosso. O universo, em sua grandeza, está cheio de perguntas que parecem não ter respostas. Por que, apesar da imensidão do cosmos, não recebemos sinais claros de vida inteligente? A paradoxa do silêncio cósmico nos convida a refletir sobre a possibilidade de que não estamos sozinhos, mas também nos confronta com a inquietante ideia de que talvez a vida seja mais rara do que imaginamos. Que outros segredos guarda a noite estrelada? À medida que nos aprofundamos nesses mistérios, encontramos conceitos intrigantes como os buracos de minhoca, esses túneis teóricos que poderiam conectar diferentes pontos do espaço e do tempo. Eles realmente existem ou são apenas produto da nossa imaginação? A ciência ainda não conseguiu comprovar sua existência, mas a possibilidade de viajar através deles abre um leque de possibilidades que desafiam nossa compreensão do universo. E então está o futuro térmico do universo, um enigma que levanta a pergunta: estamos destinados a um frio e escuro vazio ou voltaremos a experimentar um colapso em um Big Crunch? A incerteza sobre como o universo terminará nos lembra o quão frágil é nossa existência neste vasto cosmos. Enquanto isso, conceitos como a vida útil dos prótons ou as ondas gravitacionais primordiais nos mostram que nosso entendimento da matéria e da energia ainda é limitado. Os prótons poderiam se desintegrar algum dia? E quanto a essas ondas que podem ter viajado desde o próprio Big Bang, mas que ainda não conseguimos detectar claramente? Essas perguntas nos levam a uma jornada de exploração e descoberta. Neste percurso, também encontramos os buracos negros primordiais, esses objetos misteriosos que, se existem, podem estar escondidos na escuridão do espaço, invisíveis e abundantes. Que segredos poderiam nos guardar? E se pensarmos na ideia do multiverso, a noção de que nosso universo poderia ser apenas um entre infinitos outros, se abre um horizonte completamente novo de possibilidades. O que haveria nesses outros universos? Seriam semelhantes ao nosso ou completamente diferentes? A ciência ainda não tem todas as respostas, e muitos desses mistérios continuam sendo objeto de debate e estudo. O que há além do horizonte de eventos de um buraco negro, onde as leis da física parecem se desvanecer? O que acontece com a informação que se perde neles? Enquanto exploramos os vazios cósmicos, esses enormes espaços quase desprovidos de galáxias, nos deparamos com a pergunta sobre a entropia do universo. Para onde nos leva o constante aumento da desordem cósmica? Poderemos algum dia compreender seu significado? Finalmente, ao refletir sobre os limites do nosso universo observável e a matéria bariônica perdida, percebemos que ainda há um longo caminho a percorrer em nossa busca por conhecimento. Assim, enquanto continuamos explorando esses mistérios, é fundamental lembrar que cada pergunta sem resposta nos aproxima um pouco mais da verdade. A curiosidade humana é insaciável e o desejo de entender nosso lugar no cosmos nos impulsiona a continuar descobrindo. Então, aperte o cinto, porque a viagem pelos mistérios do universo apenas começa. A ideia dos buracos de minhoca capturou a imaginação de cientistas e sonhadores igualmente. Mas o que são exatamente? Imagine um túnel que conecta 2 pontos distantes do espaço-tempo. Em teoria, esses atalhos poderiam permitir viajar entre galáxias em um piscar de olhos. No entanto, apesar de a física nos oferecer um quadro para compreendê-los, não encontramos evidências que sugiram que realmente existem. Poderia ser que os buracos de minhoca sejam apenas uma bela fantasia matemática? Algumas teorias sugerem que, se os buracos de minhoca existem, poderiam ser instáveis. Como seria atravessar um deles? Nos levaria a um destino seguro ou nos prenderia em um loop sem fim? A ideia de que poderíamos viajar através deles levanta mais perguntas do que respostas. A mente humana é desafiada ao pensar que poderíamos saltar de um lugar a outro sem atravessar as vastas distâncias do espaço. Mas o que aconteceria se, ao cruzar, nos encontrássemos com uma versão de nós mesmos em outro universo? Na busca por respostas, os cientistas se depararam com uma série de paradoxos. Por exemplo, o paradoxo da estabilidade. Se esses túneis fossem tão frágeis, como poderiam existir em primeiro lugar? E se pudéssemos criar um,
Como garantir que não colapsasse enquanto o atravessamos? Essas incógnitas nos levam a perguntar se algum dia seremos capazes de experimentar essa maravilha do universo. À medida que aprofundamos na teoria dos buracos de minhoca, encontramos conceitos fascinantes como a matéria exótica. Essa substância hipotética seria necessária para manter o túnel aberto e evitar que colapsasse. Mas onde encontraríamos essa matéria exótica? É algo que poderíamos sintetizar em um laboratório ou faz parte de um fenômeno cósmico que ainda não entendemos? A possibilidade de sua existência abre ainda mais portas à especulação. A própria natureza do espaço-tempo é questionada quando falamos de buracos de minhoca. É realmente um tecido que podemos manipular, ou é um conceito que só existe na teoria? A relatividade de Einstein nos ensinou que o tempo não é uma constante, mas poderia também ser um caminho que podemos tomar em diferentes direções? As implicações são enormes e, no entanto, nos encontramos limitados pela nossa própria compreensão. Alguns cientistas sugerem que, se os buracos de minhoca pudessem ser criados, poderiam ser utilizados como máquinas do tempo. Mas, o que isso significa para o passado e o futuro? Se pudermos viajar ao passado, poderíamos mudar eventos históricos? A ideia de alterar a linha do tempo foi explorada na ficção científica, mas os efeitos de tais ações poderiam ser devastadores. Estamos preparados para lidar com as consequências de nossas próprias ações no tempo? A possibilidade de que existam buracos de minhoca também nos leva à pergunta sobre a vida em outros lugares do universo. Se esses túneis nos permitem viajar a outros sistemas estelares, poderia ser que também existam outros seres que tenham encontrado a mesma forma de explorar as estrelas. As implicações dos buracos de minhoca na busca por vida extraterrestre são fascinantes. Poderíamos estar tão perto de contatá-los, ou talvez já sejamos parte de uma rede intergaláctica de exploração. No entanto, apesar de todas essas perguntas intrigantes, a realidade é que tudo o que sabemos sobre os buracos de minhoca provém da teoria e da matemática. A ausência de evidência concreta nos deixa em um estado de incerteza. É possível que nunca vejamos um em ação? As maravilhas do universo muitas vezes ficam fora de nosso alcance, desafiando-nos a continuar investigando e explorando. A ciência avança constantemente, e o que hoje parece um mistério pode se tornar uma realidade amanhã. A curiosidade humana não tem limites, e à medida que desenvolvemos novas tecnologias e ferramentas, talvez um dia possamos comprovar a existência desses fenômenos fascinantes. Imagine o que significaria para a nossa compreensão do universo e para a humanidade como um todo. Enquanto isso, os buracos de minhoca permanecem como um símbolo do desconhecido. São um lembrete de que o cosmos está cheio de segredos esperando para serem revelados. Cada pergunta que surge nos empurra a buscar mais, a desvendar os mistérios que nos cercam e a empurrar os limites do nosso conhecimento. Que outros segredos o universo nos reserva? A ciência e a exploração nunca param, e cada nova descoberta nos aproxima um passo mais da verdade. Então, embora não possamos ver buracos de minhoca em nossa realidade atual, a possibilidade de que existam nos inspira a continuar buscando. Nunca devemos parar de questionar. Nunca devemos parar de explorar. Porque em cada pergunta há uma centelha de descoberta esperando para ser acesa. Em resumo, os buracos de minhoca são um complexo entrelaçado de teoria e especulação. Nos convidam a sonhar com o impossível e a desafiar nossa compreensão do universo. A busca por respostas sobre sua existência continua, e a cada tentativa nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios que nos cercam. Quem sabe que surpresas o futuro nos reserva em nossa aventura cósmica? Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. O vasto universo, com sua imensidão e mistério, despertou nossa curiosidade desde tempos imemoriais. No entanto, há uma pergunta que deixou muitos cientistas e entusiastas do espaço perplexos: por quê? Em um cosmos tão vasto e antigo, não recebemos sinais de vida extraterrestre? Este fenômeno é conhecido como a paradoxo do silêncio cósmico. À medida que exploramos este enigma, nos encontramos diante de um horizonte de possibilidades que desafiam nossa compreensão da vida e da comunicação no universo. Imagine um lugar onde existem trilhões de estrelas e planetas, muitos dos quais poderiam abrigar vida. Em teoria, com tantas possibilidades, deveríamos ter ouvido algum tipo de sinal, um simples olá do outro lado da galáxia. Mas aqui estamos, no meio de um silêncio ensurdecedor.
Como é possível que, com tantas oportunidades, estejamos completamente sozinhos? Ou será que realmente não estamos sozinhos e simplesmente não sabemos? Uma das explicações mais intrigantes para esse silêncio é a ideia de que a vida inteligente é extremamente rara. Talvez as condições adequadas para o surgimento da vida sejam tão específicas que apenas um pequeno número de planetas cumpra esses requisitos. Poderia ser que a Terra seja um oásis em um deserto cósmico de mundos inóspitos? Se isso for verdade, então a busca por vida pode ser mais complicada do que pensamos. Outra possibilidade fascinante é a ideia de que civilizações avançadas tendem a se autodestruir antes de terem a oportunidade de se comunicar com outras. Ao longo de nossa própria história, vimos como conflitos, desastres e o uso irresponsável da tecnologia levaram à queda de sociedades. Se isso for um padrão que se repete em outros mundos, poderíamos estar cercados de civilizações que alcançaram um alto nível de desenvolvimento, apenas para desaparecer antes de terem a oportunidade de enviar sinais ao espaço. Mas e se a vida inteligente estiver lá fora, mas simplesmente não estiver usando as mesmas tecnologias que nós? Talvez as civilizações extraterrestres se comuniquem de maneiras que não entendemos ou não podemos detectar. Imagine que existam formas de comunicação que desafiam nossas ideias atuais sobre a ciência. Poderia ser que estejam enviando sinais, mas não temos a capacidade de interpretá-los. Essa hipótese nos leva a nos perguntar: que outras formas de existência poderiam ter desenvolvido? Além disso, há a opção de que civilizações avançadas estejam escolhendo não se comunicar. Em um universo cheio de perigos, é possível que optem por permanecer em silêncio. Talvez a vida inteligente tenha aprendido que fazer contato pode ser arriscado. A história da humanidade está cheia de encontros entre culturas que nem sempre terminaram bem. Poderia ser que os extraterrestres estejam seguindo uma política de não intervenção, observando a distância para não perturbar o desenvolvimento de outras civilizações. Por outro lado, o que acontece com a ideia de que o universo é simplesmente grande demais para ouvirmos tudo o que está sendo dito? Embora as estrelas estejam muito separadas, a luz e os sinais viajam através do espaço. No entanto, o tempo que esses sinais levam para chegar é impressionante. Se uma civilização emite um sinal, pode levar milhares de anos para chegar até nós. Quantas mensagens podem ter sido enviadas no tempo e no espaço, mas que nunca chegaremos a ouvir porque a distância é simplesmente grande demais? O paradoxo do silêncio cósmico também nos convida a refletir sobre o tempo. A vida no universo existe há bilhões de anos, mas a maioria das civilizações pode ser efêmera. Talvez tenhamos vivido na mesma época que outras civilizações, mas a janela de tempo em que existiram foi tão breve que não conseguimos coincidir. Se todas as civilizações tendem a florescer e desaparecer em escalas de tempo tão curtas, o silêncio pode ser simplesmente uma consequência de nossa posição na história cósmica. Também é importante considerar como a evolução da tecnologia afeta nossa capacidade de detectar sinais. À medida que avançamos em nosso conhecimento e habilidades, nossas ferramentas se tornam mais sofisticadas. O que aconteceria se no futuro desenvolvêssemos tecnologias que nos permitissem captar sinais que agora são indetectáveis? O paradoxo do silêncio cósmico pode não ser um mistério para sempre, mas um desafio que nos impulsiona a melhorar nossa compreensão do universo. Isso nos leva a nos perguntar: o que significa realmente estar sozinho no universo? A ausência de sinais de vida não significa necessariamente que não haja vida. Pode ser simplesmente uma falta de comunicação. Talvez estejamos cercados de vida, mas não a reconhecemos ou não sabemos como procurá-la. De certa forma, o silêncio do cosmos nos empurra a ser mais criativos e a pensar além do que conhecemos. No final, o paradoxo do silêncio cósmico nos deixa com um sentimento de assombro e curiosidade. À medida que olhamos para as estrelas, a possibilidade de que haja outros seres sencientes no cosmos nos motiva a continuar explorando, investigando e sonhando. A busca por respostas a essas perguntas nos leva a descobrir mais sobre nós mesmos e nosso lugar no universo. Nessa busca, cada pergunta sem resposta se torna um degrau em direção a um futuro cheio de descobertas. Assim, o silêncio cósmico nos convida a continuar olhando para as estrelas, com a esperança de que algum dia o universo nos responda. Já olhou para o céu estrelado e se perguntou como será o futuro do universo? Essa vasta extensão de escuridão e luz está cheia de mistérios, e um dos mais intrigantes é o futuro térmico do universo. O que acontecerá com tudo que conhecemos em bilhões de anos?
A resposta pode ser tão fascinante quanto aterradora. Primeiro, pensemos em como o universo se comporta hoje em dia. Neste momento, as galáxias estão se afastando umas das outras e a expansão do universo parece estar acelerando. Mas o que isso significa para o futuro? Uma das teorias mais discutidas é o Big Freeze, que sugere que, eventualmente, as estrelas se extinguirão, as galáxias desaparecerão e o universo esfriará até se tornar um vasto e escuro deserto. Você consegue imaginar um universo sem luz, sem vida, onde a temperatura se aproxime do zero absoluto? Por outro lado, existe a possibilidade do Big Crunch. Esta teoria apresenta um cenário dramático em que a gravidade poderia dominar, fazendo com que tudo o que se expandiu se contraia e finalmente colapse sobre si mesmo. Nesse futuro, as galáxias se juntariam, as estrelas se esmagariam e todo o universo poderia terminar em um ponto infinitamente denso. Mas o que desencadearia esse colapso? É algo inevitável ou poderia haver uma força desconhecida que altere esse destino? E não podemos esquecer da opção do Big Rip. Esta teoria sugere que a expansão do universo poderia acelerar tanto que, eventualmente, rasgaria tudo, desde galáxias até átomos. É possível que o universo, em sua busca por se expandir, se torne um caos absoluto? Imaginar um fim assim pode ser assustador, mas também é uma oportunidade para refletir sobre a natureza do tempo e do espaço. Agora, o que dizer da entropia? Esta é uma palavra frequentemente usada em física para descrever a desordem. No contexto do universo, a entropia tende a aumentar com o tempo, o que significa que o universo tende a um estado de decomposição e caos. Mas quais são as implicações disso para o futuro? Se a entropia continuar aumentando, isso significa que o universo se move inexoravelmente em direção a um estado de uniformidade e frieza? À medida que o universo esfria e escurece, a vida, como a conhecemos, pode encontrar seu fim. Mas aqui surge outra pergunta. A vida poderia se adaptar a essas condições extremas? A ficção científica frequentemente apresenta cenários em que a humanidade ou seus descendentes se adaptam a ambientes hostis. Mas será que isso realmente será possível em um universo moribundo? À medida que exploramos essas possibilidades, também devemos considerar o papel da energia escura. Esta força misteriosa parece estar impulsionando a aceleração da expansão do universo. Se a energia escura permanecer constante, poderia ser responsável por um aumento contínuo da temperatura e do caos no futuro? E se mudar, poderia alterar o destino do universo de maneiras que não conseguimos nem imaginar? A pergunta de como será o universo em bilhões de anos é, em si mesma, um mistério profundo. As teorias que discutimos são apenas isso, teorias. A cada dia, os cientistas realizam novas observações e experimentos que podem mudar nossa compreensão do cosmos. Que descobertas nos aguardam no futuro próximo? Enquanto refletimos sobre essas questões, não podemos deixar de nos sentir diminutos na imensidão do universo. Que lugar ocupamos nós, os seres humanos? Nesta vasta e enigmática extensão, seremos uma lembrança distante, uma centelha de vida em um universo que esfria e escurece, ou há algo maior em jogo? Cada resposta a essas perguntas nos leva a novas perguntas, criando um ciclo interminável de curiosidade. Por isso, é crucial continuar explorando e aprendendo. A ciência e a imaginação são ferramentas poderosas que nos permitem desvendar os segredos do cosmos. Em última análise, o futuro térmico do universo não é apenas uma questão de física, é um convite a refletir sobre nosso lugar na história do universo. A busca por respostas nos leva a considerar não apenas como tudo terminou, mas também como começou. Assim, enquanto olhamos para as estrelas e nos perguntamos sobre nosso destino, lembremos que cada mistério do universo é um passo a mais em nossa jornada de descoberta, e embora o futuro possa ser incerto, a emoção de explorar o desconhecido sempre nos acompanhará. O universo tem muitos segredos que ainda não desvendamos, e cada um deles nos oferece uma nova oportunidade para nos maravilharmos diante do vasto mistério que nos rodeia. A busca pelo conhecimento é uma jornada interminável, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender o grande quebra-cabeça do cosmos. Vamos continuar explorando. A vida útil dos prótons é um mistério que tem intrigado os cientistas por décadas. Em nosso universo, os prótons são partículas subatômicas que fazem parte dos núcleos dos átomos. Apesar de serem fundamentais para a matéria como a conhecemos, a pergunta que surge é: o que aconteceria se os prótons não fossem eternos? Poderiam se desintegrar? E se sim, quanto tempo levariam para fazê-lo?
Há teorias que sugerem que os prótons têm uma vida útil limitada. Imagine um cenário em que, com o passar de bilhões de anos, essas partículas se decomponham em partículas menores. Isso poderia mudar completamente nossa compreensão da matéria e da estabilidade do universo. Mas, por que nunca observamos a desintegração de um próton? A resposta a essa pergunta pode ser ainda mais fascinante. Cientistas desenvolveram experimentos altamente sensíveis para detectar essa suposta desintegração e, no entanto, até a data, não encontraram nenhuma evidência. É possível que os prótons sejam mais resistentes do que pensamos. Talvez sua vida útil seja tão incrivelmente longa que simplesmente não tivemos tempo suficiente para observá-la. Alguns estudos sugerem que a vida de um próton poderia ser de pelo menos 10 à 20ª potência de anos, o que supera a idade atual do universo. Mas, por que é tão importante entender a vida útil dos prótons? A resposta reside na própria estrutura do universo. Se os prótons pudessem se desintegrar, isso implicaria que a matéria que compõe tudo o que vemos, desde as estrelas até os seres humanos, poderia eventualmente desaparecer. Isso nos leva a perguntar: o que isso significa para nosso futuro? Imaginemos que, em algum ponto, os prótons começam a se desintegrar. As estrelas que dependem da matéria para existir, eventualmente deixariam de brilhar. Os planetas poderiam se desvanecer, e tudo o que conhecemos poderia ser arrastado para um abismo de vazio. Seria como um filme de ficção científica, mas com base na física teórica. Embora soe aterrador, também nos leva a refletir sobre a natureza efêmera do nosso universo. Por outro lado, alguns cientistas afirmam que mesmo se os prótons forem finitos, a desintegração poderia ser um processo extremamente lento que não afetaria a vida como a conhecemos em escalas de tempo humanas. No entanto, isso não elimina a fascinação pelo mistério. Será que estamos testemunhando um universo que se descompõe lentamente diante de nossos olhos sem que percebamos? A incerteza sobre a vida dos prótons também levanta questões sobre a natureza da matéria. Se os prótons são instáveis, o que isso significa para as leis da física que aceitamos? As teorias atuais sobre a estrutura da matéria podem estar baseadas em uma premissa que, em última análise, pode se revelar incorreta. Além disso, essa questão nos leva a explorar o papel da energia no universo. A energia e a matéria estão interconectadas, e a desintegração dos prótons poderia liberar energia de maneiras que não entendemos completamente. Que tipo de fenômenos observaríamos se os prótons começassem a se decompor? A física de partículas poderia oferecer respostas que ainda não imaginamos. A busca pela desintegração de prótons também nos lembra da importância da pesquisa científica. Através de experimentos e observações, estamos constantemente desafiando nossas compreensões anteriores. A ciência avança ao questionar o que acreditamos saber e ao buscar respostas mesmo para as perguntas mais desconcertantes. Que outras surpresas o universo nos reserva nesse sentido? A vida útil dos prótons é apenas um dos muitos mistérios que nos cercam. Cada resposta que encontramos abre a porta para novas perguntas e o ciclo da descoberta continua. A curiosidade humana é um motor poderoso que nos impulsiona a continuar explorando, a buscar o desconhecido e a desvendar os segredos do cosmos. Em um sentido mais filosófico, a incerteza sobre a vida dos prótons nos convida a refletir sobre nossa própria existência. Se a matéria que nos compõe é essencialmente temporal, qual é o significado de nossa vida e de nossas ações em um universo que pode estar em constante mudança e desintegração? Talvez a resposta não esteja no tempo que temos, mas em como escolhemos vivê-lo. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que sob essa vasta imensidão, os prótons que formam as estrelas e os planetas podem ter um destino incerto. A vida útil dos prótons não é apenas um enigma científico, mas um lembrete da fragilidade e da beleza do nosso universo. Em cada molécula, em cada átomo, há um mistério esperando para ser descoberto. No final, a busca por respostas é o que realmente dá sentido à nossa exploração do universo. Você já sentiu que o universo guarda segredos que ainda não estamos prontos para descobrir? Um desses enigmáticos mistérios são as ondas gravitacionais primordiais, sinais que podem oferecer pistas sobre o instante mesmo do Big Bang, o momento que deu origem a tudo o que conhecemos. Mas, o que são exatamente essas ondas e por que são tão importantes em nossa busca por compreender o cosmos? As ondas gravitacionais são perturbações no tecido do espaço-tempo, produzidas por eventos extremamente energéticos, como a colisão de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Imagine lançar uma pedra em um lago tranquilo.
As ondas que se formam na superfície da água são semelhantes ao que ocorre quando um objeto massivo se move no espaço. No entanto, as ondas gravitacionais primordiais são um fenômeno diferente, pois acredita-se que se geraram nos primeiros instantes do universo, quando tudo era caos e energia. Mas por que não detectamos claramente essas ondas? A resposta é simples: são incrivelmente sutis. Embora tenhamos conseguido captar ondas gravitacionais geradas por eventos recentes, as primordiais são tão fracas que escapam aos nossos instrumentos atuais. Isso levanta uma pergunta intrigante. O que nos diria essas ondas se pudéssemos ouvir seu canto cósmico? Imagine que cada onda gravitacional primordial é um eco da própria criação, um sussurro do universo em sua infância. Os cientistas desenvolveram teorias que sugerem que essas ondas poderiam conter informações sobre a inflação do universo, um período de expansão extremamente rápida que ocorreu logo após o Big Bang. Mas, o que significa realmente a inflação e como se relaciona com as ondas gravitacionais? A inflação explica por que o universo é tão homogêneo e isotrópico, o que significa que parece praticamente igual em todos os lugares. Mas ao mesmo tempo, levanta um desafio. Como conseguimos evidenciar um fenômeno que ocorreu há bilhões de anos e que deixou marcas tão tênues? A resposta está nos telescópios e nos experimentos projetados para medir a polarização da luz proveniente do fundo cósmico de micro-ondas. Uma radiação que se gerou pouco depois do Big Bang. Mas, o que é isso de polarização? Em termos simples, é uma forma de organizar as ondas de luz em uma direção específica. Ao estudar essa polarização, os cientistas esperam encontrar padrões que poderiam ser o rastro das ondas gravitacionais primordiais. No entanto, esse processo é um desafio monumental. Quantos sinais devemos filtrar para encontrar o que realmente nos interessa? A busca por essas ondas também levanta questões fascinantes sobre a própria natureza do espaço-tempo. Se as ondas gravitacionais são uma prova da relatividade geral de Einstein, então, que outras maravilhas poderiam estar ocultas na estrutura do universo? À medida que os pesquisadores se aprofundam nessa busca, a possibilidade de descobrir novos fenômenos se torna um atrativo irresistível. Além disso, essas ondas poderiam ajudar a desvendar um dos maiores enigmas da física moderna: a natureza da matéria escura e da energia escura. Esses componentes invisíveis parecem constituir a maior parte do universo, mas ainda não sabemos exatamente o que são. Se conseguirmos detectar as ondas gravitacionais primordiais, poderíamos lançar luz sobre suas propriedades e sua relação com a evolução do cosmos. A importância das ondas gravitacionais primordiais vai além da mera curiosidade científica. Compreender como se formaram e como influenciaram a estrutura do universo poderia nos ajudar a responder perguntas fundamentais sobre nosso lugar no cosmos. Estamos sozinhos neste vasto universo? Como a matéria se comporta em condições extremas? Cada resposta poderia abrir novas portas para a exploração e o entendimento. À medida que a tecnologia avança, nossos telescópios e detectores se tornam mais sofisticados. Projetos como o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria a Laser, conhecido como LIGO, têm sido pioneiros na detecção de ondas gravitacionais. No entanto, a busca pelas ondas primordiais. ¿Alguna vez has sentido que el universo guarda secretos que van más allá de nuestra comprensión? Es fascinante pensar que, entre las vastas expansiones del cosmos, podrían existir agujeros negros primordiales. Un enigma que nos invita a explorar lo que pudo haber ocurrido en los primeros momentos del universo. Pero, ¿qué son exactamente estos agujeros negros primordiales? ¿Y cómo se relacionan con el Big Bang? Os buracos negros primordiais são postulados como formações que poderiam ter surgido no mesmo instante em que nosso universo começou a se expandir. Imagine um universo em sua infância cheio de energia e caos, onde pequenas flutuações na densidade da matéria poderiam ter dado origem a esses objetos misteriosos. Mas, se são tão antigos, onde estão agora? A resposta a essa pergunta não é simples e está cheia de incógnitas. Acredita-se que esses buracos negros possam ser diferentes dos que conhecemos hoje, que se formam a partir de estrelas que chegaram ao fim de sua vida. Em vez disso, os buracos negros primordiais seriam o resultado de condições extremas no universo primitivo. Mas isso significa que poderiam ser mais comuns do que pensamos? Alguns cientistas sugerem que poderiam estar por toda parte, até mesmo entre nós, mas por serem tão pequenos e escuros, são praticamente indetectáveis.
Imagine que existem buracos negros tão diminutos que sua massa é comparável à de uma montanha, mas seu tamanho é o de um átomo. Como podemos ter certeza de que existem se nunca os vimos? Aqui é onde a ciência enfrenta um verdadeiro desafio. Apesar de não termos encontrado evidências diretas de sua existência, sua teoria é respaldada por modelos matemáticos e simulações que sugerem que poderiam ter influenciado a formação de estruturas no universo, como galáxias e aglomerados de galáxias. E se eu te dissesse que esses buracos negros primordiais poderiam ser responsáveis por fenômenos misteriosos que observamos no cosmos? Algumas teorias propõem que poderiam ser a chave para entender a matéria escura, essa substância invisível que compõe a maior parte do universo. Mas como esses buracos se conectam com algo que não podemos ver? A ideia de que os buracos negros primordiais poderiam ser uma forma de matéria escura abre novas portas à pesquisa. Se de fato existem, poderiam ajudar a explicar por que as galáxias giram da maneira que o fazem, ou até mesmo por que o universo se expande a uma velocidade acelerada. Você consegue imaginar como um pequeno buraco negro poderia ter um impacto tão grande na estrutura do cosmos? Além disso, há quem sugira que os buracos negros primordiais poderiam ser a origem de certos fenômenos astrofísicos extremos. Por exemplo, tem-se teorizado que poderiam ser responsáveis pelas explosões de raios gama, esses flashes de luz extremamente poderosos que são observados no universo e que muitas vezes deixam os astrônomos tentando entender sua origem. Poderiam esses buracos negros ser os protagonistas ocultos desses eventos cósmicos? No entanto, a busca por buracos negros primordiais não é apenas uma questão de curiosidade científica. Compreender sua existência poderia nos dar pistas sobre a natureza do próprio universo. O que nos diria sobre a gravidade, a matéria e o tempo? Cada resposta que encontramos poderia nos levar a novas perguntas, abrindo um ciclo interminável de exploração. A ciência avança a passos largos, e a cada dia são realizados experimentos e observações em busca desses buracos negros. Desde telescópios que vasculham o céu até experimentos em laboratórios de partículas, a comunidade científica está empenhada em desvendar esse mistério. Mas será suficiente? A verdade é que ainda há muitas incógnitas a serem resolvidas. Nesta jornada em direção ao desconhecido, a curiosidade humana se torna nossa melhor aliada. A possibilidade de que existam buracos negros primordiais nos ensina que ainda há muito a aprender sobre o cosmos. Que outros segredos poderiam estar ocultos na imensidão do espaço? A busca por respostas pode ser tão intrigante quanto as perguntas em si. Enquanto refletimos sobre a existência desses buracos negros, é importante lembrar que o universo é um lugar cheio de surpresas. Cada descoberta pode mudar nossa compreensão do cosmos e, ao mesmo tempo, abrir a porta para novos mistérios. Quem sabe que outros segredos nos aguardam na vasta escuridão do espaço? Assim, a ideia dos buracos negros primordiais não apenas nos convida a explorar o desconhecido, mas também nos lembra o quão pequenos somos em comparação com a imensidão do universo. E embora a resposta à pergunta de sua existência ainda esteja no ar, a busca por esses segredos continuará desafiando nossa imaginação e nosso conhecimento. Em última análise, os buracos negros primordiais são um lembrete de que, no grande esquema do universo, ainda há muito a descobrir. A ciência é uma jornada contínua, e cada passo que damos em direção ao desconhecido nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar no cosmos. Você está pronto para continuar explorando conosco os mistérios que ainda nos cercam? Alguma vez você já considerou a possibilidade de que nosso universo não seja o único? A fascinante ideia do multiverso propõe que existem infinitos universos, cada um com suas próprias características e leis físicas. Mas como chegamos a pensar em um conceito tão surpreendente? Primeiro, devemos entender que a noção de um único universo tem sido por muito tempo a base de nossa compreensão do cosmos. No entanto, a física moderna começou a abrir a porta para a possibilidade de que haja muito mais além do que podemos observar. Imagine um oceano sem limites, onde cada onda representa um universo diferente. Cada onda pode ser completamente distinta, com suas próprias estrelas, planetas e talvez até mesmo formas de vida. E se em um desses universos, a história da humanidade tomou um rumo completamente diferente? Talvez nesse universo, os dinossauros nunca tenham se extinguido, ou a tecnologia espacial se desenvolveu 1000 anos antes. A criatividade da mente humana não tem limites. Mas a ciência também nos oferece um quadro para explorar essas ideias.
Os cientistas começaram a investigar o multiverso através de teorias como a inflação cósmica. Essa teoria sugere que, nos momentos imediatamente após o Big Bang, o universo se expandiu de maneira extremamente rápida, como um balão que se infla. Mas e se essa expansão não fosse única? Poderia ter havido múltiplas bolhas de espaço-tempo que se formaram nesse processo, cada uma criando seu próprio universo. A pergunta que surge é: há alguma maneira de que possamos detectar ou nos comunicar com esses outros universos? Alguns físicos teóricos sugerem que os universos paralelos poderiam interagir entre si de maneiras que ainda não entendemos. Isso poderia explicar fenômenos estranhos que observamos em nosso próprio universo, como a matéria escura ou a energia escura. Se existem outros universos com propriedades físicas diferentes, eles poderiam estar influenciando nosso próprio espaço de maneiras sutis. Mas como podemos provar algo que, por definição, está além do nosso universo observável? A ideia do multiverso também levanta questões filosóficas profundas. Se existem infinitos universos, o que isso significa para a nossa existência? Nossas decisões têm um impacto em outros universos? Talvez em um universo alternativo, você tenha tomado uma decisão diferente em um momento crucial de sua vida. Isso pode fazer com que alguém se sinta pequeno diante da vastidão do cosmos, mas também abre a porta para possibilidades infinitas. Alguns cientistas propuseram que certos padrões na radiação cósmica de fundo, que é uma espécie de eco do Big Bang, poderiam conter pistas sobre a existência de outros universos. Imagine que um dia, enquanto observamos o céu, encontramos um sinal que nos indica que não estamos sozinhos nesse vasto oceano de realidades. Seria uma descoberta monumental que mudaria nossa compreensão da própria existência. No entanto, a ideia do multiverso não está isenta de críticas. Alguns argumentam que, sendo impossível comprovar a existência de outros universos, a teoria carece de valor científico. É possível que estejamos explorando um conceito que simplesmente não pode ser provado. Isso nos leva a refletir sobre o papel da ciência e da filosofia em nossa busca pelo conhecimento. A ciência pode oferecer teorias, mas a aceitação dessas teorias pode depender de nossa disposição para ampliar nossa visão do universo. Considere como o conceito de multiverso também se infiltrou na cultura popular. Filmes, séries de televisão e livros exploraram a ideia de universos paralelos, oferecendo narrativas que capturam a imaginação do público. Isso demonstra que, embora a ciência possa ser complexa, a ideia de que há mais de um universo ressoa com nosso desejo de explorar o desconhecido. A possibilidade de que existam outros universos também levanta questões sobre a natureza do tempo. Se há realidades paralelas, o tempo transcorre da mesma maneira em todos eles. Poderia ser que em um universo, o tempo flua para trás, enquanto em outro avança para frente. Essas perguntas nos levam a questionar nossa compreensão fundamental do tempo e do espaço. O multiverso também se conecta com a ideia da variabilidade das leis físicas. O que aconteceria se em outro universo a gravidade fosse mais forte ou mais fraca? Isso poderia dar origem a um ambiente completamente diferente, onde a vida, tal como a conhecemos, não poderia existir. No entanto, nesse mesmo universo, poderiam haver formas de vida que se adaptam a essas condições extremas. Quão diferentes poderiam ser essas formas de vida em comparação conosco? No final, a ideia de que nosso universo é apenas um de muitos provoca um sentimento de assombro e humildade. Lembra-nos de que, embora tenhamos feito avanços significativos em nossa compreensão do cosmos, ainda há muito a descobrir. A ciência é uma busca contínua e a noção de um multiverso nos convida a continuar explorando, questionando e sonhando. A busca pelo conhecimento não é apenas uma questão de acumular dados e teorias, mas de abrir nossa mente ao que pode ser possível. Ao contemplar a existência de múltiplos universos, nos encontramos na interseção da ciência e da filosofia, onde as perguntas são tão importantes quanto as respostas. E assim, a ideia do multiverso se torna um lembrete de que, no vasto tecido do cosmos, sempre haverá mais mistérios a serem desvendados. O que acontece além do horizonte de eventos de um buraco negro? Essa pergunta tem fascinado cientistas e curiosos igualmente durante décadas. O horizonte de eventos é essa fronteira invisível que marca o ponto de não retorno. Uma vez que algo cruza essa linha, não há como voltar, nem mesmo a luz pode escapar. Mas o que há por dentro? Como é o espaço e o tempo nessas regiões extremas? Imagine que você está perto de um buraco negro. A gravidade é tão intensa que o tempo começa a se comportar de maneiras estranhas.
Se você pudesse observar o que acontece de fora, veria que o tempo desacelera para qualquer objeto que se aproxime do horizonte de eventos. Por que isso acontece? A resposta está na relatividade de Einstein, que nos ensina que a gravidade pode distorcer o tempo, fazendo-o passar mais lentamente em campos gravitacionais fortes. Uma das grandes paradoxos que os físicos enfrentam é a própria natureza da matéria e a informação que se perde ao cruzar o horizonte de eventos. O que acontece com a informação de um objeto que cai em um buraco negro? A teoria sugere que essa informação poderia estar irremediavelmente perdida, mas isso contradiz uma das leis fundamentais da física. A informação não pode ser destruída. É possível que exista uma forma de recuperar essa informação no futuro. À medida que nos aprofundamos nessa problemática, surgem mais perguntas. O que acontece se um astronauta se aproxima do horizonte de eventos? Se um humano pudesse sobreviver às forças gravitacionais extremas, experimentaria uma série de fenômenos estranhos. De sua perspectiva, o universo exterior pareceria cada vez mais distorcido, como se estivesse sendo esticado. Ele realmente veria o fim do universo? Essa é uma das fascinações que cativa cientistas e sonhadores. Para dentro do horizonte de eventos, as leis da física como as conhecemos deixam de ser válidas. O que ocorre desse outro lado? Alguns teóricos sugerem que poderia haver outro universo ou uma espécie de porta para dimensões desconhecidas. Poderia ser que, ao cruzar o horizonte de eventos, na verdade, nos transportássemos para um lugar totalmente novo e inexplorado? Além disso, a estrutura de um buraco negro pode ser mais complexa do que imaginamos. Alguns cientistas levantam a possibilidade de que existam buracos negros de diferentes tipos e tamanhos que poderiam agir como portais ou até mesmo como fontes de energia. Quais seriam as implicações disso para a nossa compreensão do cosmos? Outra questão intrigante é a chamada singularidade, o núcleo de um buraco negro onde a densidade se torna infinita. Como podemos entender algo que desafia nossas noções de espaço e tempo? A singularidade é um lugar onde as leis da física se rompem, e isso nos leva a nos perguntar se há um limite para nosso conhecimento. Os buracos negros não são apenas um tema de interesse teórico. Eles também são objetos astronômicos que atraem a atenção dos astrônomos que tentam detectar sua presença através dos efeitos que têm no espaço ao seu redor. Como podem ser observados se não emitem luz? A resposta está na matéria que os rodeia, que se aquece e brilha devido à intensa gravidade. Assim, embora não possamos ver o buraco negro diretamente, sua influência é inegável. E se isso não fosse suficiente, os buracos negros também poderiam estar relacionados a outros fenômenos cósmicos, como as ondas gravitacionais. Essas ondas são pequenas perturbações no espaço-tempo causadas por eventos extremamente violentos, como a fusão de buracos negros. O que essas ondas nos dizem sobre a natureza do universo? À medida que os cientistas continuam investigando, cada descoberta leva a novas perguntas. Poderiam os buracos negros ser a chave para entender os mistérios do universo? Que papel desempenham na evolução das galáxias? Com cada resposta, surgem mais interrogações que nos levam a aprofundar no abismo do desconhecido. A busca por respostas sobre os buracos negros é uma jornada fascinante que combina a curiosidade humana com a ciência mais avançada. E embora muitos desses mistérios possam parecer inalcançáveis, cada passo que damos nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do universo. Na próxima vez que olhar para o céu estrelado, pense na imensidão do cosmos e nos buracos negros que podem estar espreitando na escuridão. Que segredos guardam? Que mistérios ainda nos esperam na vastidão do universo? A exploração desses fenômenos não é apenas uma viagem para o desconhecido, mas também um convite para continuar perguntando e nunca parar de buscar respostas. Assim é como o espírito humano avança, sempre em frente, em direção ao horizonte do que ainda não compreendemos. Você sabia que no vasto universo existem regiões gigantescas onde parece não haver nada? Essas áreas são conhecidas como vazios cósmicos, e sua existência levanta perguntas fascinantes sobre a natureza do cosmos. Por que estão lá e o que significam para nossa compreensão da matéria e da energia? À medida que exploramos esses mistérios, adentramos em um mundo onde a ausência pode ser tão intrigante quanto a presença. Os vazios cósmicos são imensas regiões do espaço que, surpreendentemente, têm muito poucas galáxias. Imagine um espaço tão grande que seria difícil visualizá-lo, e dentro desse espaço quase não há estrelas nem planetas. Mas, como é possível que existam tais desertos galácticos em um universo que, geralmente, parece estar repleto de matéria?
Esta é uma das perguntas que os astrônomos têm tentado responder. Os cientistas identificaram vários desses vazios, alguns dos quais são tão grandes que mal podem ser concebidos. Alguns deles podem abranger centenas de milhões de anos-luz. Então, o que há dentro desses vazios? Apesar da falta de matéria visível, estudos sugerem que não estão completamente vazios. De fato, podem conter estruturas invisíveis, como matéria escura, que não podemos ver, mas que tem um efeito gravitacional. Falando em matéria escura, que papel ela desempenha na formação desses vazios? Os pesquisadores acreditam que a matéria escura pode ser responsável pela maneira como as galáxias estão distribuídas no universo. À medida que a matéria escura se agrupa, pode criar essas regiões de vazio ao atrair a matéria normal para outras áreas, deixando para trás espaços desprovidos. Assim, o vazio não é simplesmente ausência, mas o resultado de forças cósmicas complexas. Mas isso levanta outra preocupação. Como esses vazios se formaram em primeiro lugar? Uma teoria sugere que, nos primeiros momentos do universo, durante uma fase conhecida como inflação, as flutuações na densidade do espaço-tempo podem ter criado essas áreas vazias. Com o tempo, a expansão do universo permitiu que essas áreas crescessem e se consolidassem. No entanto, esses vazios poderiam continuar a crescer hoje em dia? A resposta parece ser sim, já que o universo continua se expandindo, e com isso, os vazios também poderiam se expandir. Uma questão intrigante é se esses vazios afetam a vida no universo. Dado que a maioria das galáxias se agrupa em filamentos e aglomerados, e que os vazios parecem ser uma parte essencial dessa rede, poderiam influenciar a formação de novos sistemas estelares. Alguns cientistas acreditam que os vazios podem ser o ambiente perfeito para a criação de novas estruturas galácticas, o que significa que, apesar de sua aparência desolada, podem ser berçários de novas estrelas e planetas. Os vazios cósmicos também suscitam perguntas sobre a história do universo e seu futuro. Como serão essas regiões em bilhões de anos? À medida que as galáxias continuam se afastando umas das outras, é possível que esses vazios se tornem áreas ainda maiores e desoladas. Isso pode ter implicações sobre como entendemos a evolução do universo a longo prazo. Estamos vivendo em um universo que está esfriando e se expandindo em direção a um futuro vazio? Algumas teorias até sugerem que os vazios poderiam fornecer pistas sobre a natureza da energia escura, a misteriosa força que está acelerando a expansão do universo. Poderiam esses vastos espaços vazios ser um indicativo de como a energia escura influencia a estrutura em grande escala do cosmos? Essa pergunta leva a pensar que, na busca por entender o universo, até o que parece vazio pode conter respostas vitais. A observação desses vazios não é uma tarefa simples. Os astrônomos utilizam telescópios avançados e técnicas sofisticadas para mapear a distribuição de galáxias e estudar essas áreas. No entanto, à medida que a tecnologia avança, espera-se que mais dados sejam obtidos sobre esses misteriosos vazios e seu papel no cosmos. Isso pode mudar nossa compreensão de como as galáxias se organizam e evoluem. Em definitiva, os vazios cósmicos são um lembrete de que a compreensão do universo é uma jornada constante. Eles nos ensinam que a ausência pode ser tão significativa quanto a presença e que no espaço, mesmo o que parece vazio, pode estar cheio de mistérios por descobrir. A exploração do cosmos continua sendo uma fronteira empolgante e, embora esses vazios possam parecer desolados, cada um deles é uma oportunidade para aprender mais sobre o universo em que vivemos. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que existem regiões onde as estrelas são escassas, mas onde as perguntas, no entanto, são infinitas. A entropia do universo é um conceito fascinante que nos convida a refletir sobre o destino final de tudo o que conhecemos. O que é exatamente a entropia? Em termos simples, refere-se ao grau de desordem ou aleatoriedade em um sistema. Mas como isso se relaciona com o nosso vasto universo? A entropia aumenta com o tempo, o que significa que, à medida que os anos passam, as coisas tendem a se desordenar. Mas o que isso implica para a própria existência do cosmos? Uma pergunta intrigante é: para onde nos leva esse aumento constante de desordem? A segunda lei da termodinâmica sustenta que em um sistema fechado, a entropia não pode diminuir. Então, se o universo é um sistema fechado, isso significa que inevitavelmente estamos nos dirigindo para um estado de caos total? Imagine um universo onde as estrelas se apagam, os planetas se separam e a matéria se dispersa em um frio vazio. Esse cenário é conhecido como o Big Freeze.
No entanto, nem tudo é tão simples. Alguns cientistas propõem que, em vez de um Big Freeze, poderíamos enfrentar um Big Crunch, onde a gravidade finalmente supera a expansão do universo, provocando que tudo colapse em um único ponto. Mas como isso pode ser possível se estamos vendo que o universo se expande cada vez mais rápido? Essa aceleração é outro mistério que adiciona mais perguntas à conversa sobre a entropia e o futuro do cosmos. A entropia também nos leva a questionar o sentido do tempo. Por que sentimos que o tempo avança em uma única direção? A resposta pode estar relacionada à entropia, que aumenta em uma direção específica. Quando observamos um copo que se quebra, vemos que a desordem aumenta, mas nunca vemos o copo voltar à sua forma original. Esse fenômeno nos mostra que o tempo está intimamente ligado à entropia. Mas o que ocorre com a vida mesma em meio a esse crescimento de desordem? A vida parece desafiar a entropia ao criar ordem a partir da matéria desordenada. Seres vivos como plantas e animais são capazes de se organizar, crescer e se reproduzir. Mas no final, até mesmo a vida acaba contribuindo para um aumento da entropia. Quando um organismo morre, sua decomposição libera energia e matéria que se dispersam no ambiente, aumentando a desordem geral. A pergunta sobre a entropia nos leva a pensar no papel da consciência e da inteligência. Pode a mente humana, com sua capacidade de criar e organizar, alterar o rumo do universo? Pode ser que não tenhamos o poder de deter a entropia, mas podemos compreendê-la e aprender a viver com ela. A busca pelo conhecimento e a exploração do universo são formas de enfrentar o caos que nos rodeia. À medida que exploramos além do nosso planeta, percebemos que a entropia não afeta apenas o nosso mundo, mas é um fenômeno universal. As galáxias, as estrelas e os buracos negros também estão sujeitos a esse aumento da desordem. Cada estrela que nasce e cada supernova que explode são lembretes de que o ciclo de criação e destruição é parte da natureza do cosmos. Pensar na entropia também nos convida a refletir sobre nosso lugar no universo. Que legado deixamos em um cosmos em constante mudança? A humanidade deixou marcas na Terra, mas quanto disso perdurará frente ao inexorável avanço da entropia? Embora o futuro possa parecer sombrio, também há beleza na fragilidade da existência. É possível que a entropia nos ensine a valorizar o tempo e os momentos que compartilhamos. Se tudo está destinado a desmoronar eventualmente, cada instante ganha um significado especial. A risada, o amor e a conexão humana tornam-se tesouros em meio a um universo que avança em direção ao caos. Nesse sentido, a entropia pode ser vista não apenas como um inimigo, mas como um lembrete da importância de viver plenamente. A conversa sobre a entropia não estaria completa sem mencionar as teorias sobre a informação. O que acontece com a informação em um universo onde a entropia está em constante aumento? Alguns cientistas sugeriram que a informação poderia ser uma forma de medir a entropia. Nesse contexto, há desaparecimento de informação em um buraco negro, por exemplo, levanta questões sobre a própria natureza do universo. À medida que avançamos em nossa compreensão da entropia, encontramos a ideia de que, apesar do caos, há uma ordem subjacente. Os padrões que emergem em meio à desordem nos mostram que a vida e o cosmos têm uma maneira de buscar equilíbrio. A entropia, então, se torna um motor de mudança, um elemento que impulsiona a evolução e o desenvolvimento. Dessa forma, a entropia do universo não é apenas um conceito físico, mas uma metáfora da própria vida. No caos, encontramos oportunidades para criar e transformar. Cada um de nós, em nosso pequeno canto do universo, pode ser um agente de ordem em meio à desordem. A curiosidade e o desejo de compreender o desconhecido são forças poderosas que podem desafiar até mesmo a entropia. Finalmente, ao refletir sobre a entropia e seu impacto no universo, é crucial lembrar que o conhecimento é uma ferramenta valiosa. À medida que continuamos explorando e aprendendo, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os mistérios que nos cercam. Embora o destino final do universo possa ser incerto, a busca pelo conhecimento e pela compreensão sempre será uma jornada que vale a pena empreender. O que há além do universo observável? Esta é uma das perguntas mais intrigantes que nos fazemos quando olhamos para o vasto cosmos. A parte do universo que podemos observar se limita ao que a luz teve tempo de chegar até nós, desde que o universo começou a se expandir. Mas, o que acontece além desse limite? É possível que existam outras regiões do espaço que nunca poderemos ver? A expansão do universo é um fenômeno fascinante.
Desde o Big Bang, há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos, o universo tem estado em constante expansão. Mas, o que isso significa para nós? À medida que o universo se expande, algumas partes se afastam de nós a uma velocidade tão rápida que sua luz nunca chegará aos nossos olhos. Este é o limite do universo observável e é apenas uma pequena fração do que poderia existir. Imagine que o universo é como um balão que está sendo inflado. As galáxias são os pontos na superfície. À medida que o balão se infla, esses pontos se afastam uns dos outros. Alguns, inclusive, podem se afastar a tal velocidade que nunca os alcançaremos. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. O universo é finito ou infinito? Se for finito, o que há nas bordas? Poderíamos de alguma forma chegar a esse limite e ver o que há além? Por outro lado, se o universo é infinito, o que isso significa para nossa compreensão da realidade? A ideia de um universo infinito desafia nossa lógica e nossas percepções. Como podemos conceber algo que não tem fim? À medida que exploramos mais, descobrimos que o universo observável tem um raio de aproximadamente 46 bilhões de anos-luz. Essa distância é difícil de imaginar. Para colocar em perspectiva, se considerarmos que a luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, o tempo que passou desde o Big Bang até o presente nos dá uma ideia do tamanho desse vasto espaço. Mas o que há além desses 46 bilhões de anos-luz? Poderia haver outras estruturas, outras galáxias e talvez outras formas de vida que nunca chegaremos a conhecer? Os cosmólogos propuseram a ideia de que além do nosso universo observável poderia existir um multiverso. Esta teoria sugere que há outros universos com diferentes leis físicas, diferentes constantes e talvez até mesmo diferentes dimensões do tempo e do espaço. O que aconteceria se vivêssemos em um desses múltiplos universos? Poderiam existir versões de nós mesmos nesses outros lugares? Imaginar isso é um exercício fascinante e complicado ao mesmo tempo. No entanto, também existe a possibilidade de que além do nosso universo observável, simplesmente haja um vazio. Um espaço em que as leis da física, tal como as conhecemos, não se aplicam. Esse vazio pode ser tão desconcertante que nos faz questionar nossa compreensão da própria existência. Se o universo se expande eternamente, o que haverá quando toda a matéria e a energia se esgotarem? Alguns cientistas sugerem que esse vazio poderia ser a chave para entender a natureza do universo. Se existem áreas que nunca veremos, como podemos estudar o que não podemos observar? É um dilema intrigante que nos leva à seguinte pergunta: até onde podemos chegar em nossa exploração? Enquanto nossos telescópios e sondas continuam enviando informações, nos perguntamos: há mais do que nossos instrumentos podem captar? A tecnologia avança rapidamente e, com ela, nossas capacidades para observar o cosmos. Poderíamos algum dia desenvolver ferramentas que nos permitam ver além dos limites atuais? A ideia de que se possa romper a barreira do universo observável é emocionante. Mas mesmo se conseguirmos, o que encontraríamos? Novas galáxias, novas formas de vida ou talvez um reflexo do nosso próprio universo? Por outro lado, essa busca pelo desconhecido também nos leva a refletir sobre nossa própria existência. Se há um universo além do nosso, o que isso significa para nossa identidade como seres humanos? Estamos realmente sozinhos neste vasto cosmos? A possibilidade de que outros seres, talvez muito mais avançados do que nós, existam nesses lugares inexplorados levanta uma nova dimensão de perguntas sobre a vida e seu significado. Em última análise, o limite do universo observável não é apenas uma fronteira física, mas também uma fronteira do conhecimento humano. Cada descoberta que fazemos nos empurra a questionar o que sabemos e a explorar o desconhecido. Estamos preparados para o que poderíamos encontrar além dessa fronteira? A curiosidade humana tem sido o motor da exploração e da descoberta. Ao concluir esta reflexão sobre o limite do universo observável, é evidente que, embora haja muitas perguntas sem resposta, cada uma delas nos aproxima mais de compreender nosso lugar no cosmos. A busca por respostas continuará, nos impulsionando a explorar o desconhecido e a expandir os limites do nosso conhecimento. Que mistérios nos aguardam no vasto universo que ainda não descobrimos? A aventura apenas começa. O que acontece com a informação que cai em um buraco negro? Este é um enigma que tem fascinado cientistas e curiosos do universo por décadas. No coração dos buracos negros está a singularidade, onde as leis da física que conhecemos parecem se desvanecer. Mas,
O que isso implica para a informação que entra nesse abismo misterioso? Imagine que você joga um livro em um buraco negro. Ele desaparece para sempre? A resposta a essa pergunta não é tão simples quanto parece. Durante anos, os físicos debateram sobre a natureza da informação e sua relação com a gravidade, mas não há consenso. Alguns sustentam que a informação é destruída, enquanto outros argumentam que, de alguma forma, deve ser preservada. Você consegue imaginar um universo onde a informação se perde para sempre? Isso mudaria nossa compreensão da realidade. A paradoxa da informação em buracos negros se torna ainda mais intrigante com a famosa teoria de Stephen Hawking. Segundo Hawking, os buracos negros não são completamente escuros. Eles emitem uma forma de radiação que, a longo prazo, poderia fazê-los evaporar. Mas o que acontece com a informação que estava dentro deles? Se eles evaporam, isso significa que a informação se perde? Esse dilema levou à criação de diversas teorias, cada uma mais fascinante que a anterior. Poderíamos pensar na informação como uma impressão digital do universo. Cada evento, cada ação, deixa uma marca. Agora, se essa impressão se perde, que implicações isso tem para a nossa compreensão do tempo e do espaço? Essa pergunta levou os cientistas a desenvolver o princípio da conservação da informação, que sugere que a informação nunca pode ser destruída, apenas transformada. Mas como se transforma uma vez que cruza o horizonte de eventos de um buraco negro? Algumas teorias sugerem que a informação poderia estar armazenada na superfície do buraco negro, no que é conhecido como holografia. Isso implica que tudo o que caiu dentro está codificado na superfície do buraco negro como um holograma. Se isso for verdade, poderíamos estar mais perto de desvendar esse mistério do que pensamos. Mas como podemos provar isso? Agora, imaginemos que um buraco negro se comporta como uma espécie de prisão para a informação. Cada pedaço de informação que cai em seu interior se torna parte de sua essência. No entanto, ao evaporar, essa informação realmente se libera para o universo ou simplesmente se transforma em algo irreconhecível. Esse conceito desafia nossa compreensão da realidade, do que é o tempo e a memória. A comunidade científica está cheia de teorias e experimentos projetados para tentar resolver essa paradoxa. Alguns físicos propuseram que, em vez de se perder, a informação poderia estar presente na radiação que emana do buraco negro. Poderia ser que conseguíssemos recuperar fragmentos dessa informação, mesmo que de forma indireta? Isso abre a porta para um sem fim de possibilidades. Outra ideia fascinante é que a informação pode estar entrelaçada com a própria estrutura do espaço-tempo. Se isso for verdade, poderíamos estar falando de um universo onde a informação se tece através do próprio tecido da realidade. O que isso significaria para nossa compreensão da gravidade e da relatividade? As implicações são vastas e emocionantes. À medida que investigamos mais sobre os buracos negros, a necessidade de uma nova física se torna evidente. A física quântica e a relatividade geral, dois pilares da física moderna, parecem entrar em conflito ao abordar a natureza da informação nesses objetos misteriosos. É possível que precisemos de uma nova teoria que unifique esses conceitos? Ainda está por vir, mas a busca continua. A paradoxa da informação em buracos negros não é apenas um dilema científico, também levanta questões filosóficas profundas. O que significa realmente saber algo? Se a informação pode ser destruída, o que acontece com nossa compreensão do passado e do futuro? Essas perguntas nos levam a refletir sobre o significado da existência e nossa conexão com o universo. Em conclusão, a paradoxa da informação em buracos negros é um enigma que continua desafiando nossa compreensão do cosmos. À medida que a ciência avança, nos aproximamos um pouco mais de desvendar esse mistério. Mas enquanto isso, cada descoberta parece abrir mais perguntas. Seremos capazes de resolver essa paradoxa? A jornada do conhecimento continua. E a cada passo, nos aproximamos mais de compreender o vasto e enigmático universo em que habitamos. O que são os anéis de Einstein? Este fenômeno surpreendente ocorre quando a luz de uma estrela distante é curvada pela gravidade de um objeto massivo, como uma galáxia, que está entre nós e essa estrela. Mas como é possível que algo tão intangível como a luz possa ser influenciado pela gravidade? A resposta está na relatividade de Einstein, que nos ensinou que a gravidade não é apenas uma força, mas uma deformação do espaço-tempo. Mas o que isso significa na prática? Imagine que o espaço-tempo é uma grande teia de aranha esticada. Quando colocamos um objeto pesado no centro, a teia se deforma, e qualquer coisa que se mova por essa teia será afetada. Até mesmo a luz.
Agora, quando observamos o céu, muitas vezes nos deparamos com imagens de espetaculares anéis de luz. Esses anéis, que parecem verdadeiras joias no cosmos, são o resultado do alinhamento perfeito entre uma galáxia distante, um objeto massivo e nós. Mas o que acontece quando o alinhamento não é perfeito? Nesses casos, podemos ver imagens múltiplas da mesma galáxia, como se estivéssemos olhando através de um prisma cósmico. Isso não é apenas fascinante, mas também nos permite estudar objetos que de outra forma seriam muito fracos ou distantes para serem observados. Você já se perguntou que informações esses anéis de Einstein podem nos oferecer sobre o universo? Graças a eles, os astrônomos podem medir a massa dos objetos que causam a curvatura, o que nos dá pistas sobre a distribuição de matéria no cosmos. Mas aqui vem a pergunta intrigante: o que acontece se esses objetos forem buracos negros? A resposta é que, embora não possamos vê-los diretamente, sua influência na luz que chega até nós pode revelar sua existência e suas propriedades. Pensemos na importância das lentes gravitacionais. Através delas, os cientistas conseguiram descobrir galáxias que estão tão longe que sua luz levou bilhões de anos para nos alcançar. Isso nos permite olhar para trás no tempo, em épocas em que o universo era muito diferente. Mas o que essas observações revelam sobre a formação e evolução das galáxias? Cada nova descoberta gera mais perguntas do que respostas, e isso é parte da beleza do cosmos. Um aspecto fascinante dos anéis de Einstein é sua capacidade de desafiar nossas percepções. O que aconteceria se eu dissesse que os objetos que vemos no céu não são exatamente como parecem? A luz que chega aos nossos olhos percorreu um caminho curvado, o que significa que a imagem que percebemos nem sempre é fiel à realidade. Esse efeito pode nos fazer ver mais estrelas do que realmente existem em uma região do céu. É como um jogo de ilusões ópticas, mas em escala cósmica. A curiosidade humana nos leva a questionar: quantos anéis de Einstein existem no universo? A resposta é que há milhares deles. O telescópio espacial Hubble capturou imagens impressionantes desses fenômenos, o que nos permitiu não apenas admirar sua beleza, mas também estudar a matéria escura. A matéria escura, que constitui uma parte significativa do universo, não emite luz por si mesma, mas sua presença pode ser inferida a partir de como afeta a luz das galáxias que observamos. À medida que aprofundamos o estudo dos anéis de Einstein, surge outra pergunta intrigante. Esses fenômenos podem nos ajudar a entender melhor a expansão do universo? Alguns cientistas acreditam que sim, pois ao observar como a luz se curva através de diferentes estruturas, podemos obter informações sobre a taxa de expansão do universo. Isso implica que os anéis de Einstein não são apenas um espetáculo visual, mas também uma ferramenta-chave na busca por respostas sobre o cosmos. O futuro da pesquisa sobre os anéis de Einstein é promissor. Com novos telescópios e tecnologias, a capacidade de detectar e analisar esses fenômenos está se tornando cada vez mais precisa. Mas que descobertas o futuro nos reserva? Cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão do universo e revelar segredos que ainda permanecem ocultos. À medida que exploramos esses mistérios, é importante lembrar que o cosmos está cheio de surpresas. Os anéis de Einstein são apenas um pequeno fragmento do vasto quebra-cabeça que é o universo. A curiosidade e a exploração nos levam a descobrir o inesperado, o que nos faz questionar nossas crenças e ampliar nosso entendimento. Finalmente, a pergunta que fica é: como os anéis de Einstein afetarão nossa visão do universo no futuro? À medida que continuamos a explorar e descobrir, é provável que cada resposta gere novas perguntas. A busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, e os mistérios do universo são o combustível que impulsiona nossa curiosidade. Então, continuemos olhando para o céu, pois cada anel de luz pode ser uma janela para o desconhecido. Uma oportunidade para descobrir mais sobre nosso lugar no vasto cosmos. As estrelas zumbis, um termo intrigante que a muitos pode parecer estranho. O que são exatamente? Imagine uma estrela que, após atingir seu limite, explode em uma supernova, liberando uma grande quantidade de energia e material ao espaço. No entanto, o que se segue é ainda mais desconcertante. Apesar de ter sido assassinada, essa estrela parece continuar brilhando. É possível que haja uma vida após a morte estelar. Uma explosão de supernova é um fenômeno espetacular. Em um instante, uma estrela pode se tornar milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Mas o que acontece depois dessa catástrofe? Algumas estrelas, em vez de desaparecer completamente, deixam para trás um núcleo extremamente denso.
Esse núcleo pode ser um pulsar, ou até mesmo um buraco negro, mas há mais. Algumas dessas estrelas, embora destruídas, parecem ter uma segunda chance. Como é que podem continuar brilhando? A resposta está no que resta delas. Às vezes, o material expelido pela explosão se aglomera novamente em uma forma que permite à estrela continuar brilhando, embora de uma maneira diferente. Esse novo brilho é o que nos leva a chamá-las de estrelas zumbis. Mas por que esse fenômeno é tão fascinante? As estrelas zumbis nos oferecem uma janela para a vida e a morte no cosmos. Elas nos mostram um ciclo de transformação em que a morte não é o fim, mas um renascimento em outra forma. Esse ciclo nos convida a refletir sobre o significado da vida, mesmo no universo. Que outras surpresas o espaço nos reserva em sua busca por renovação? As estrelas zumbis não são apenas um capricho da natureza. Seu estudo nos ajuda a compreender como se formam e evoluem as estrelas, assim como os processos que ocorrem no universo. O que podem nos ensinar sobre a matéria e a energia no cosmos? E como contribuem para a criação de novos elementos no espaço? Cada vez que observamos uma estrela no céu, podemos estar olhando para um vestígio de uma estrela zumbi. Às vezes, até sua luz pode levar anos para chegar até nós, o que significa que o que vemos pode ser o eco de um evento que ocorreu há muito tempo. Estamos realmente vendo o presente ou apenas uma lembrança do que foi? A ciência por trás dessas estrelas é complexa, mas o conceito é cativante. A ideia de que existe um ciclo de vida e morte estelar nos lembra que o universo está em constante mudança. Que outras formas de vida ou existência poderiam estar ocultas no vasto espaço que nos rodeia? As estrelas zumbis também desafiam nossas ideias sobre a morte. Se uma estrela pode voltar à vida de alguma forma, o que isso significa para nossa compreensão da morte no universo? Esse fenômeno nos empurra a repensar nossas crenças e a questionar o que realmente sabemos. Mas, quantas estrelas zumbis existem no universo? Estima-se que haja bilhões delas, mas sua detecção é difícil. Muitas vezes, confundem-se com outros fenômenos astronômicos. Isso gera um ar de mistério. O que mais poderíamos descobrir se olhássemos mais de perto? A existência dessas estrelas também levanta questões sobre a formação de galáxias e a evolução do universo como um todo. Como as estrelas zumbis influenciam a criação de novos sistemas solares? Que papel desempenham na química do cosmos? Cada resposta poderia abrir muitas mais perguntas. Além disso, o estudo das estrelas zumbis nos leva a explorar o conceito de energia escura e matéria escura. Poderiam essas entidades misteriosas estar relacionadas com o ciclo de vida das estrelas? A ciência ainda tem muito a investigar e descobrir nesse campo. As estrelas zumbis são um lembrete de que o universo é um lugar cheio de surpresas. Cada descoberta, cada nova estrela zumbi que identificamos, nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do cosmos. Que outros fenômenos extraordinários nos aguardam na imensidão do espaço? Em definitiva, a existência das estrelas zumbis nos mostra que a morte e o renascimento são parte de um ciclo mais amplo. Embora a vida de uma estrela possa chegar ao fim, seu legado persiste. Assim como na vida, sempre há espaço para a renovação e a transformação, mesmo no vasto e escuro universo. Para concluir, o mistério das estrelas zumbis é um reflexo da complexidade e beleza do universo. Nos convida a continuar explorando, a continuar questionando e, acima de tudo, a continuar nos maravilhando diante da imensidão do cosmos. Que outros segredos o universo nos revelará em sua interminável dança de criação e destruição? Os planetas órfãos são um enigma cósmico que nos convida a refletir sobre a vastidão e solidão do universo. O que aconteceu com esses mundos errantes que vagam pelo espaço sem um lar estelar? Ao contrário dos planetas que orbitam estrelas, esses planetas órfãos não têm um sol que os ilumine. Estima-se que possam existir bilhões deles em nossa galáxia. Mas como é possível que haja tantos planetas sem uma estrela que os guie? Uma das teorias mais intrigantes sugere que esses planetas podem ter se formado em sistemas solares como o nosso, mas que por diversas razões foram expulsos de suas órbitas. Talvez uma interação gravitacional intensa com outro planeta ou uma estrela próxima os lançou ao espaço profundo. Imagine um planeta que, após milhões de anos de evolução, é lançado à solidão intergaláctica. Como se sentiria? Poderia haver vida em seu interior, resistindo na escuridão? A noção de planetas órfãos também nos leva a perguntar: que condições são necessárias para que um planeta abrigue vida?
Sem a luz de uma estrela, a temperatura na superfície de um planeta órfão poderia ser extremamente fria, o que levanta a questão: pode a vida existir em um ambiente tão inóspito? Alguns cientistas acreditam que, mesmo nessas condições, poderia haver formas de vida que se adaptam à escuridão, talvez abrigando vida em suas profundezas, onde as temperaturas são mais estáveis. Além disso, esses planetas vagabundos podem ser um refúgio para a água líquida, um ingrediente essencial para a vida como a conhecemos. No interior de um planeta órfão, o calor geotérmico poderia manter a água em estado líquido, criando um ambiente potencialmente adequado para a vida. Poderia ser que esses mundos solitários sejam o lar de organismos que ainda não descobrimos? A existência de planetas órfãos também tem implicações fascinantes para nossa compreensão da formação de sistemas planetários. Se há mais planetas órfãos do que pensamos, o que isso nos diz sobre a estabilidade dos sistemas solares? Os modelos atuais de formação planetária podem precisar de uma revisão. Talvez a história de como se formam e se destroem os sistemas solares seja mais caótica do que imaginamos. Podemos nos perguntar também como se detectam esses planetas órfãos. Ao contrário dos planetas que orbitam estrelas, esses mundos são difíceis de observar devido à sua falta de luz. Os astrônomos desenvolveram técnicas inovadoras, como a observação da luz de fundo que se curva ao redor deles para tentar detectá-los. No entanto, continua sendo um desafio monumental. Quantos mais poderiam estar lá, ocultos à nossa vista? A ideia de que há planetas solitários vagando pelo cosmos também nos faz refletir sobre nossa própria existência. Se somos uma espécie que busca constantemente companhia, o que significaria para nós encontrar um planeta órfão que abrigue vida? A busca por vida extraterrestre muitas vezes se concentra em exoplanetas. Mas agora, com a existência de planetas órfãos na equação, nossas possibilidades se ampliam. E se ampliarmos ainda mais nossa perspectiva, nos deparamos com a pergunta de se esses planetas órfãos poderiam ser uma ponte para outros sistemas solares. Poderiam esses mundos errantes, em sua viagem através do universo, cruzar a distância entre diferentes estrelas e levar consigo formas de vida ou até mesmo matéria orgânica? A ideia de que a vida possa viajar de um lugar a outro através do cosmos levanta questões profundas sobre nossa própria história e a de outros seres no universo. Enquanto continuamos explorando o cosmos, a existência desses planetas órfãos nos lembra que o universo é um lugar cheio de surpresas. Cada descoberta abre novas portas e desafia nossas crenças sobre a formação dos planetas e a possibilidade de vida em lugares inesperados. À medida que nossas ferramentas e tecnologias avançam, a busca por esses mundos solitários se torna cada vez mais emocionante. Por fim, ao considerar a história dos planetas órfãos, nos deparamos com a realidade de que o universo é vasto e muitas vezes solitário. A solidão desses planetas pode refletir a solidão que muitos sentem em sua vida cotidiana. No entanto, assim como esses mundos encontraram seu caminho através das escuras extensões do espaço, nós também podemos encontrar luz na escuridão. A busca pelo desconhecido, a exploração e o desejo de entender o que nos rodeia são o que nos une como humanidade. No final, os planetas órfãos são um lembrete de que, no grande esquema do universo, ainda há muito a aprender e descobrir. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, a continuar fazendo perguntas e talvez um dia encontrar respostas que nos aproximem de entender não apenas o cosmos, mas também nosso lugar nele. A vastidão do universo está cheia de segredos, e entre eles se encontra um enigma que nos convida a refletir. De onde provêm os campos magnéticos cósmicos? Por que são tão poderosos e se manifestam em lugares tão distantes? Para entender esse fenômeno, é crucial adentrar no coração da física e da cosmologia. Os campos magnéticos são algo que experimentamos na Terra, onde protegem nosso planeta das partículas carregadas que vêm do espaço. No entanto, quando olhamos além do nosso lar, a situação se complica. No espaço profundo, encontramos campos magnéticos que parecem ser muito mais intensos do que os que conhecemos em nosso entorno. Como é possível que existam tais forças no vazio do cosmos? Um aspecto fascinante é que esses campos não são estáticos, são dinâmicos, mudando e evoluindo com o tempo. Isso nos leva a perguntar: o que os gera? Alguns cientistas sugerem que esses campos poderiam provir da atividade das estrelas e das galáxias, enquanto outros acreditam que poderiam ter uma origem ainda mais profunda, relacionada a eventos do universo primitivo, como o Big Bang. Mas que evidências temos para respaldar essas teorias? Pensemos nas galáxias.
Muitas delas exibem estruturas magnéticas impressionantes que parecem estar alinhadas com o eixo de rotação da própria galáxia. Isso sugere que os campos magnéticos poderiam estar intimamente relacionados à formação e evolução dessas enormes concentrações de matéria. Mas e se for assim, como se estabelecem e mantêm em um meio tão vasto e às vezes caótico como o espaço? Em alguns casos, os cientistas detectaram jatos de partículas energéticas que emergem de buracos negros supermassivos, que também são fontes de campos magnéticos. Essa conexão levanta uma nova pergunta. Os buracos negros geram seus próprios campos magnéticos devido à sua imensa gravidade e rotação. E se for assim, que papel desempenham no tecido magnético do universo? Outra questão intrigante é a relação entre os campos magnéticos e a matéria escura. Essa substância misteriosa, que compõe grande parte do universo, mas que não podemos ver, poderia estar interagindo com os campos magnéticos de maneiras que ainda não compreendemos. Poderia ser que os campos magnéticos sejam uma manifestação da matéria escura, ou pelo menos de sua influência? A situação se complica ainda mais quando consideramos o papel da energia escura, que está impulsionando a expansão acelerada do universo. Poderiam os campos magnéticos interagir com a energia escura de alguma maneira que nos ajude a entender melhor a natureza dessa força misteriosa? As respostas não são claras, mas cada pergunta que surge abre um novo caminho para a exploração científica. À medida que os telescópios e outras ferramentas avançam, os pesquisadores começaram a mapear esses campos magnéticos ao longo e largo do cosmos. No entanto, apesar desse progresso, há muitas perguntas sem resposta. Por que alguns campos magnéticos são tão fortes em certas regiões do espaço e tão fracos em outras? E o que isso realmente significa para a nossa compreensão do universo como um todo? O estudo dos campos magnéticos cósmicos também poderia ter implicações mais próximas de casa. À medida que aprendemos mais sobre como funcionam no espaço, poderíamos descobrir novas formas de aproveitar a energia magnética aqui na Terra. Isso poderia nos levar a tecnologias que hoje só podemos imaginar? A curiosidade humana é insaciável e cada descoberta sobre os campos magnéticos cósmicos nos lembra o pouco que realmente sabemos. A ciência avança a passos largos, mas cada resposta que encontramos parece abrir a porta a mais perguntas. Estamos realmente perto de desvendar o mistério dos campos magnéticos no universo, ou estamos apenas no começo de uma longa busca? No fundo, a exploração desses fenômenos nos leva a questionar nossa própria existência e o lugar que ocupamos no vasto cosmos. O que significam os campos magnéticos para a vida em outros planetas? Poderiam ser indicadores de condições propícias para a existência de vida, ou talvez de eventos cataclísmicos que poderiam alterar o destino de mundos inteiros? Enquanto continuamos a investigar, é fundamental lembrar que o universo é um lugar cheio de maravilhas e surpresas. Cada nova descoberta, cada novo achado, nos aproxima um pouco mais de entender não apenas os campos magnéticos, mas também a essência mesma do cosmos. A busca por respostas é interminável, e cada mistério resolvido abre a porta a outros ainda mais fascinantes. Assim, o que podemos esperar do futuro neste campo de estudo? A ciência continuará avançando, e com ela, nossa compreensão dos campos magnéticos cósmicos. Você está pronto para nos acompanhar nesta jornada de descoberta? A aventura apenas começa, e o universo tem muito mais a nos revelar. O que aconteceria se eu te dissesse que existem estrelas que giram tão rápido que desafiam nossa compreensão da física? Vamos falar sobre os pulsares milissegundo, objetos celestes extraordinários que deixaram os cientistas atônitos. Mas, o que são exatamente? Imagine uma estrela de nêutrons, um remanescente de uma explosão de supernova, compacta e densa. Essas estrelas não são apenas pequenas, mas possuem uma massa maior que a do Sol, comprimida em um espaço menor que uma cidade. Mas aqui vem o surpreendente: algumas delas giram a velocidades incríveis, até várias centenas de vezes por segundo. Como é possível que algo tão massivo se mova tão rápido? A chave está em sua formação. Quando uma estrela massiva explode em uma supernova, o núcleo colapsa e o que resta se torna uma estrela de nêutrons. Durante esse processo, o momento angular é conservado. Assim, ao colapsar, a estrela gira mais rápido para conservar essa energia. Você consegue imaginar girar um patinador no gelo quando ele mantém os braços colados ao corpo? Quanto mais os braços se fecham, mais rápido ele gira. O mesmo acontece com essas estrelas. O que acontece quando observamos um pulsar milissegundo?
Eles emitem pulsos de radiação eletromagnética que podem ser detectados da Terra. Essa radiação é como um farol no vasto oceano do espaço. Quando a estrela gira, o feixe de radiação varre o espaço e, se estiver alinhado com nosso telescópio, podemos captar esses flashes em intervalos regulares. No entanto, nem todos os pulsares são milissegundo. Os pulsares de rotação mais lenta também existem, mas o que os torna especiais é sua velocidade. Agora, por que são tão importantes para os cientistas? Os pulsares milissegundos são como relógios cósmicos. Sua regularidade e precisão permitem que os astrônomos estudem o espaço-tempo de maneiras que antes eram inimagináveis. Você consegue imaginar poder medir distâncias no universo com uma precisão quase perfeita? Esses pulsares não apenas ajudam a calibrar nossas medidas astronômicas, mas também oferecem pistas sobre a gravidade e a relatividade. Mas a história não termina aí. Ao observar o comportamento desses pulsares, os cientistas começaram a explorar um conceito fascinante: a possibilidade de que existam sistemas binários, onde um pulsar milissegundo orbita outra estrela. Nesses sistemas, a interação gravitacional pode afetar a rotação do pulsar, acelerando-o ainda mais. Isso abre a porta para perguntas intrigantes. Poderiam esses sistemas ser uma forma de entender como a gravidade se comporta em situações extremas? Outra questão fascinante é a origem desses pulsares. Alguns se formam a partir de estrelas que acumularam massa suficiente de suas companheiras em um sistema binário. Nesse processo, gera-se um campo magnético extremamente forte, que pode influenciar sua velocidade de rotação. Mas e os pulsares que parecem ter existido desde o princípio dos tempos? São testemunhas de eventos cósmicos que moldaram nosso universo? Os pulsares milissegundo também contribuíram para a busca por ondas gravitacionais. A ideia de que duas estrelas de nêutrons em órbita podem emitir ondas gravitacionais chamou a atenção dos cientistas. Poderíamos detectar essas ondas e entender melhor os segredos do universo? Os pulsares se tornam assim ferramentas valiosas que podem nos ajudar a desvendar alguns dos mistérios mais profundos da física. E não podemos esquecer o papel que desempenham na compreensão da matéria escura. Como se relacionam com essa substância misteriosa que compõe grande parte do universo? A interação dos pulsares com seu ambiente pode oferecer pistas sobre a natureza da matéria escura e como ela se comporta em condições extremas. Cada nova descoberta sobre eles nos aproxima um passo mais de resolver o quebra-cabeça do universo. No entanto, apesar de tudo que aprendemos, os pulsares milissegundo continuam sendo enigmáticos. Cada observação revela mais perguntas do que respostas. Por que alguns giram mais rápido que outros? Quais fatores influenciam sua evolução? A ciência avança, mas o universo guarda muitos segredos ainda por descobrir. Cada vez que olhamos para o céu e ouvimos o pulsar de um pulsar, lembramos que há muito mais a explorar. Assim, enquanto nos maravilhamos com essas estrelas que giram como peões cósmicos, percebemos que estamos apenas no começo de nossa compreensão. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar investigando, a continuar perguntando: o que mais nos revelarão os pulsares milissegundo em sua dança eterna através do cosmos? A resposta está no horizonte, esperando para ser descoberta. A história dos pulsares é um lembrete de que o universo é um lugar cheio de surpresas e mistérios. E que cada estrela, cada pulsar, tem uma história a contar. A matéria bariônica, que é a matéria que forma as estrelas, planetas e tudo o que podemos ver, é apenas uma parte do que compõe nosso universo. Mas, você sabia que grande parte dessa matéria continua sendo um mistério? Apesar de sabermos que ela está lá, não conseguimos detectá-la diretamente. Como é possível que algo tão fundamental seja tão esquivo? Imagine um imenso oceano, onde apenas exploramos uma pequena parte da superfície. Neste oceano cósmico, a matéria bariônica perdida representa essas profundidades inexploradas. Mas, de onde vem essa matéria que parece ter desaparecido? Segundo as teorias atuais, estima-se que quase 20% da matéria bariônica do universo não conseguimos observar. Você se pergunta onde está? Uma das possibilidades mais intrigantes é que essa matéria esteja na forma de gás muito difuso e frio que se estende entre as galáxias. Esse gás pode ser tão tênue que escapa dos nossos telescópios mais potentes. Imagine um ar tão fino que você não consegue ver nem sentir. Como poderíamos detectá-lo? A resposta está na tecnologia que utilizamos para observar o universo. À medida que avançamos em nossas capacidades tecnológicas, talvez possamos encontrar esse gás misterioso. Mas quanto tempo levará?
Outra teoria sugere que essa matéria poderia estar na forma de objetos que não brilham, como planetas errantes ou buracos negros. Esses objetos são difíceis de detectar porque não emitem luz como as estrelas. Será que existem mundos inteiros vagando na escuridão, esperando para serem descobertos? A ideia de que há planetas órfãos deslizando pelo universo sem um lar ao redor de uma estrela é fascinante e inquietante ao mesmo tempo. Frequentemente, os cientistas se perguntam se essa matéria bariônica perdida poderia estar escondida em estruturas mais complexas, como aglomerados de galáxias. Esses gigantescos grupos de galáxias podem conter grandes quantidades de matéria na forma de gás quente, que nem sempre pode ser observada com os métodos atuais. Poderia ser que simplesmente não estejamos olhando no lugar certo. Cada nova técnica de observação poderia trazer consigo a descoberta dessa matéria oculta. A busca pela matéria bariônica perdida também tem implicações importantes para a nossa compreensão do universo. O que aconteceria se encontrássemos essa matéria? Poderia mudar nossa visão sobre como se formaram as estruturas no universo. Talvez, ao encontrá-la, possamos entender melhor a origem das galáxias e como evoluem ao longo do tempo. Isso nos levaria a nos fazer mais perguntas. Estamos realmente sozinhos no universo ou há mais do que podemos ver? Os astrônomos também estão utilizando simulações por computador para tentar visualizar onde poderia estar essa matéria. Essas simulações são como mapas do universo, mas com informações que ainda não confirmamos. Poderiam esses modelos ser a chave para descobrir o que nos falta? A ciência avança a passos largos, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de resolver esse quebra-cabeça cósmico. Um aspecto fascinante da matéria bariônica perdida é sua relação com a energia escura e a matéria escura. Embora sejam conceitos diferentes, estão interrelacionados na vasta rede do cosmos. Poderia ser que, ao desvendar os segredos da matéria bariônica, também estejamos dando passos em direção à compreensão da misteriosa energia escura que parece estar acelerando a expansão do universo? Enquanto isso, os cientistas continuam sua busca, utilizando radiotelescópios e outras ferramentas avançadas para tentar detectar essa matéria. Cada novo avanço na tecnologia nos oferece a esperança de que, algum dia, finalmente possamos ver o que tem estado escondido de nós. Mas, o que acontecerá quando a encontrarmos? Nos dará respostas ou abrirá ainda mais perguntas sobre a natureza do universo? A busca pela matéria bariônica perdida não é apenas uma questão científica. Também é uma exploração filosófica. Nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos e como interagimos com tudo o que nos rodeia. Estamos preparados para aceitar que há muito mais do que podemos ver? Esse mistério nos desafia a continuar investigando, a continuar questionando e a continuar buscando. Em cada canto do universo, há segredos esperando para serem descobertos. A matéria bariônica perdida é apenas um desses segredos, mas sua busca é um testemunho do espírito humano. Nos impulsiona a explorar, a entender e a nos maravilhar diante da imensidão do universo. Então, enquanto continuamos nossa exploração, que outros mistérios nos esperam no vasto cosmos? Nos surpreenderão mais do que já imaginamos? A resposta, só o tempo dirá. A vastidão do universo nos convida a refletir sobre os inúmeros mistérios que ainda nos cercam. O que há além do que conhecemos? Cada nova descoberta nos apresenta mais perguntas do que respostas, e muitas delas parecem ser tão intrigantes quanto inalcançáveis. Refletamos juntos sobre a importância de continuar explorando. Por que é essencial que continuemos nossa busca pelo conhecimento? Cada um dos mistérios que exploramos nos lembra do pouco que realmente sabemos. Desde os buracos de minhoca, que poderiam permitir viajar através do tempo e do espaço, até a paradoxa do silêncio cósmico, onde nos perguntamos por que não encontramos sinais de vida em um universo tão imenso. Estamos sozinhos nesta vasta escuridão. Essa solidão nos leva a questionar nossa própria existência e o papel que desempenhamos no cosmos. O futuro térmico do universo levanta uma inquietante pergunta. Estamos condenados a um final frio e solitário ou existe a possibilidade de um renascimento cósmico? À medida que o universo se expande, o destino final continua sendo um enigma. E, enquanto isso, a desintegração dos prótons nos lembra da fragilidade da matéria. É possível que tudo o que conhecemos se desfaça em um futuro distante? As ondas gravitacionais primordiais são um eco do Big Bang, um sinal dos começos do tempo. Mas o que nos dirão se conseguirmos detectá-las com clareza?
A existência de buracos negros primordiais, essas sombras no tecido do espaço-tempo, nos leva a pensar em que outras surpresas podem estar à espreita na escuridão do universo. Que mistérios podem estar escondidos nesses abismos? A ideia do multiverso abre um leque de possibilidades. Poderia haver outras versões de nós em universos paralelos? Imaginemos um mundo onde nossas decisões tomaram caminhos diferentes. Que implicações isso teria para nossa compreensão do livre-arbítrio e da realidade? Essas perguntas são apenas o início de uma jornada rumo ao desconhecido. A fronteira do horizonte de eventos, onde a física, como a conhecemos, perde sentido, apresenta um desafio para nossa imaginação. O que há além desse limite? A curiosidade humana sempre buscou respostas, e os vazios cósmicos nos mostram que ainda há muito a descobrir. Nessas regiões desoladas, onde parecem faltar galáxias, poderia estar a chave para entender a estrutura do universo? Enquanto refletimos sobre a entropia do universo, enfrentamos a inevitável pergunta sobre a desordem. Para onde nos leva esse aumento constante do caos? A busca por respostas a esses mistérios não é apenas um exercício intelectual, mas uma necessidade existencial. A paradoxa da informação em buracos negros nos mergulha ainda mais na confusão. O que acontece com a informação que se perde nesses sem fim de pontos de não retorno? Os anéis de Einstein nos mostram como a luz se curva no espaço, revelando fenômenos ocultos que desafiam nossa percepção. Que outros efeitos estranhos da gravidade permanecem ocultos à vista? E ao falar de fenômenos celestiais, as estrelas zumbis, que brilham mesmo após terem explodido, nos convidam a perguntar: que outros mistérios sobre a vida e a morte das estrelas ainda não desvendamos? Os planetas órfãos, esses mundos solitários que vagam pela imensidão do espaço sem uma estrela que os guie, nos fazem questionar a natureza da vida e da estabilidade no cosmos. Que história eles carregam consigo? A busca pela origem dos campos magnéticos cósmicos nos revela que ainda há muito a aprender sobre a força que molda nosso universo. Como se originam esses poderosos campos que moldam a matéria? A existência de pulsares milissegundos, girando a velocidades impressionantes, desafia nossas leis da física. O que podemos aprender com esses enigmas que desafiam nossa compreensão atual? Tudo isso nos leva a reconhecer que a matéria bariônica que ainda não detectamos pode ser a chave para resolver muitos desses mistérios. O que o universo nos oculta em seu vasto silêncio? A exploração do cosmos é uma viagem interminável. Cada pergunta sem resposta nos motiva a continuar buscando, a continuar indagando o desconhecido. A curiosidade é o motor de nossa compreensão e cada descoberta nos empurra em direção a novos horizontes. Refletamos sobre a importância de manter viva essa centelha de curiosidade, de nunca parar de explorar e questionar, porque cada resposta em aberto pode ser a porta para um novo mistério. Então, o que nos reserva o futuro? A busca pelo conhecimento é um caminho repleto de surpresas e revelações. A história do universo está escrita em cada estrela, em cada buraco negro e em cada canto oculto do cosmos. Continuemos perguntando. Continuemos explorando, porque cada um de nós é um buscador de verdades nesta imensa e misteriosa realidade que nos cerca.